A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso assunto de hoje, a nossa pergunta do dia é: Deus pode usar alguém que está em pecado? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro texto que eu quero citar, Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus deixa aqui a regra. A regra é: você não vai colher uva de um espinheiro. O espinheiro é uma árvore má. Tem árvore que é venenosa, tem árvore que está cheia de espinhos, que não dá bons frutos. E tem árvore que é boa, uma videira, uma figueira, uma árvore que dá sombra, que dá fruto. Aí Jesus fala assim: você conhece uma árvore pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos maus. Então, nunca uma árvore boa vai produzir frutos maus ou vice-versa. Então, você conhece alguém, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos frutos, pelas atitudes. Então, mas entrega a visão, revelação, tem dons espirituais, mas é fofoqueira, está em adultério, não tem amor ao próximo, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Aí você pergunta: é homem de Deus? É mulher de Deus? Deus está usando mesmo? Deus está dando visão, revelação, profecia? Enfim, Deus pode usar alguém assim? A regra é: Deus não usa alguém assim. Essa é a regra. Porque pelo fruto você conhece. Pelo fruto você sabe quem é quem. Agora, uma coisa que é importante falar. Essa é a regra. Existem exceções para essa regra. Uma coisa que eu queria dizer aqui, deixar bem claro: o fato de que Deus está usando alguém não significa que Deus está aprovando. Guarda isso, isso é muito importante, vou repetir. O fato de Deus estar usando alguém não significa que Ele está aprovando. Exemplo, fazer milagres é Deus que faz. O fato de Deus usar alguém para fazer milagres não significa que Deus esteja aprovando. Um dos momentos na Bíblia que Deus mais fez milagres foi no deserto. No deserto, quando o povo de Israel estava sendo conduzido para a terra prometida. Tinha blasfemadores, tinha contendas, tinha maledicência, tinha idolatria, se levantaram contra a liderança, não respeitaram a liderança, quiseram voltar para o Egito, estava cheio de pecado. Que geração pecadora, que geração terrível, como aqueles homens pecavam. Quantas vezes Deus quis destruir aquele povo, mas pela sua misericórdia, pela intercessão de Moisés, Deus não destruiu. Mas no deserto teve maná, teve água que saiu da rocha, teve a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Deus deu a provisão, Deus fez milagres, Deus fez prodígios, Deus fez coisas sobrenaturais. Como Deus fez milagre no deserto, como Deus usou homens e mulheres naquele deserto, como Deus fez maravilhas e prodígios naquele lugar. Mas o povo era pecador, o povo era idólatra, o povo estava vivendo continuamente no pecado, mas Deus estava operando. O fato de Deus operar não significa que Deus aprova. Aí você vai perguntar: mas e um cara que não é crente? Deus pode usar ele? Deus pode dar uma visão para ele? Deus pode dar uma revelação? Deus pode usar de alguma maneira? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Isaías 45, versículo 1 fala assim sobre um homem que não era judeu, um homem que não conhecia o Deus de Israel, um homem que não servia, vamos dizer assim, ao Deus de Israel.
vivia numa cultura pagã. Vai dizer assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus chama ele meu ungido. Deus escolheu esse homem. Não era crente, não servia a Deus, entre aspas, mas de uma determinada maneira ele serviu a Deus como seu ungido. Deus escolheu ele para executar algum juízo sobre algumas pessoas, e não era crente. Outro homem, Nabucodonosor, muito pior do que ele, um homem que teve muito poder, rei da Babilônia. Jeremias capítulo 27, versículo 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chama um homem que não temia Deus, um homem pagão, um homem idólatra, um homem que vivia no pecado, e fala assim: meu servo. Porque Deus quis usar ele, inclusive contra o seu próprio povo que estava no pecado. Deus usou Nabucodonosor para destruir o templo de Deus, saqueou os bens do templo, tacou fogo, e Deus fala assim: ele é meu servo. Outro homem, ímpio, Naamã, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, melhor dizendo, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele, por Naamã, o Senhor, Deus, dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Então Deus deu vitória para ele, inimigo de Israel, ímpio. Deus pode usar um cara que não é crente? Aí, Nabucodonosor, Ciro, Naamã. Eu poderia citar aqui o profeta Balaão, era profeta de Deus, mas era um profeta que se vendia, que se voltou contra o povo de Israel. Moisés no final mandou matar ele, mas era profeta, Deus usava. Eu posso citar no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, um profeta velho. A Bíblia diz que ele era mentiroso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18, fala assim: tornou-lhe ele, o profeta falando para outro profeta: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Era profeta, mentiroso, mentiu para o outro profeta. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Olha só, a Bíblia diz claramente que ele era mentiroso, enganou o homem de Deus, mentiu para ele. Logo depois que ele mentiu, o versículo 20 fala: veio a palavra do Senhor para ele. Era mentiroso? Era. Ele estava com a vida suja? Estava. Mas veio a palavra de Deus para ele, porque naquele momento não tinha mais ninguém para Deus usar. O profeta novo foi enganado pelo profeta velho. Não tinha ninguém que Deus pudesse usar, só tinha aquele velho mentiroso. Aí Deus falou: só tem ele. Deus usou até uma jumenta uma vez. Então Deus pode usar quem ele quiser. Ah, mas é mentiroso, não é crente. O ímpio que não é crente pode ter visão? Daniel capítulo 5, Belsazar estava numa orgia, com mulher pelada, com um monte de mulher, e aquela bagunça, vinho, falou assim: traz os utensílios da casa de Deus, do Deus de Israel. Pegou as coisas sagradas de Deus, colocou vinho e bebeu. Deu para a mulher beber. Aí veio uma mão, apareceu e escreveu na parede. Ele teve uma visão, uma mão, só a mão, escrevendo na parede com os dedos. Ele tremeu de medo ali. Era ímpio, não tinha Deus, mas teve visão de Deus. Não era crente, mas teve visão. Visão qualquer um pode ter. Sonho, Faraó, rei do Egito. Quando José do Egito se tornou governador, Faraó teve 2 sonhos. Deus revelou o futuro para o Faraó através desses 2 sonhos. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas. Deus revelou o futuro para ele, não era crente. Então Deus pode usar alguém que não é crente? Pode. Não é a regra, não é. E se ele tiver com a vida em pecado? Guarda esse texto aqui, Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outra tradução vai dizer assim: são sem arrependimento. Os dons de Deus e a vocação de Deus, se Deus te dá um dom, você vai morrer com esse dom.
Se Deus te dá o dom de profetizar, o dom da profecia, você vai morrer sendo alguém capacitado com o dom de profecia. Enquanto você existir, você vai ter esse dom. Ah, mas eu tenho dom de profecia, saí da igreja, estou no mundo, estou bebendo, fumando, me prostituindo, estou matando, estou roubando. O dom não vai embora, ele fica adormecido. Mas a Bíblia diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende, Deus não vai revogar, Deus não volta atrás. Enquanto você existir, você vai ter aquele dom. Você não vai conseguir usar, porque você não está mais com o Espírito Santo na sua vida. Mas se você voltar para a igreja, o dom nunca saiu de você. Se você teve o dom de falar em línguas, saiu da igreja, nunca mais falou em línguas. Se você voltar para a igreja, o dom está com você. É sem arrependimento. A vocação de Deus, Deus chamou para ser pastor. Ah, não quero mais ser pastor, vou para o mundo. Para Deus, tu vai ser sempre um pastor. Os dons de Deus, a vocação, o chamado de Deus, é sem arrependimento, é irrevogável. Uma vez pastor, vai ser sempre pastor. Diácono, vai ser sempre diácono. Missionário, evangelista, a não ser quando você for promovido, né? Uma hierarquia maior. Mas é sem arrependimento. Ah, mas eu estou no mundo. Para Deus, tu vai morrer como pastor, como presbítero. É sem arrependimento, é irrevogável. Deus não volta atrás. Então, se Deus deu o dom de alguém, se alguém consegue profetizar, falar em línguas, dom de cura, sempre vai ter esse dom. Mas se estiver pecando, lembra da história de Sansão? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Sansão, nazireu, o cabelo dele não podia ser cortado, tinha uma super força que vinha de Deus. Sansão estava o tempo inteiro pecando. Sansão, ele teve uma prostituta como mulher. A primeira mulher dele deixou ele para ficar com o melhor amigo dele. A segunda mulher foi uma prostituta e a terceira foi Dalila. Sansão saiu com prostituta, nazireu de Deus com prostituta. Sansão não podia tocar em coisas mortas. Ele matou um leão, botou a mão no leão morto, pegou mel, comeu, pegou um osso de jumento, uma queixada, e tocou naquilo ali. Ele não podia tocar. Sansão vivia pecando o tempo inteiro e Deus usava, Deus não usava, não tinha super força. Estava pecando e Deus usando, e pecava e Deus usava, e pecava. Chegou uma hora, Juízes capítulo 16, versículo 20, fala assim: disse ela, Dalila fala para ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele falou: moleza, cortaram o cabelo dele. Aí ele falou assim: vou lutar de novo, vai ser igual antes. Mas ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. O Espírito Santo não estava mais com ele. Perdeu a força dele. Viveu pecando e Deus estava usando. Então Deus dá um tempo para você se arrepender do pecado. Se você não se arrepende, Deus até usa, pela graça, pela misericórdia, Deus usa, por um tempo, mas chega uma hora que Deus vai embora. Ah, mas ele está vivendo assim, será que é Deus que está usando? Pode até ser naquele momento Deus, momento que ele se quebrantou, teve um conserto com Deus momentâneo, ou Deus está tolerando o pecado por um tempo, mas chega uma hora que acabou. Então a pergunta é: Deus pode usar? Sim, como exceção, não como regra, por algum tempo, mas não sempre. Pelos frutos os conhecereis. E Deus pode usar sem aprovar. Deus está usando? Tá. Está falando em línguas? Deus está usando? Tá. Está profetizando? Deus está usando? Tá. Mas vai morrer e vai para o inferno. Profetizou, falou em língua, mas vai morrer e vai para o inferno. A não ser que se arrependa. Chega uma hora que Deus fala: chega. Os dons são sem arrependimento, são irrevogáveis. Sempre vai ter que prestar conta com Deus. O que você fez com o dom que eu te dei? Sempre vai ter o dom, mas chega uma hora que o dom fica adormecido dentro dele, ele não usa mais, só vai poder usar de novo quando voltar para a presença de Deus. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje. A resposta é: a regra, Deus não usa. Exceção, em algumas ocasiões Deus até pode até usar por pouco tempo, e não significa que ele está aprovando, Deus está desaprovando, mas por algum tempo até usa, porque alguém precisa ouvir uma palavra, alguém precisa de uma profecia, Deus até usa, só tem aquilo para usar, fazer o quê?
Que Deus queria um melhor, mas só tem esse traste aí, vai ser ele mesmo. Se colocou na posição, vai ser quem se colocou, mas não é a regra. Pelos frutos conhecereis. É importante fazer uma diferença entre dom e o fruto do Espírito Santo. O dom é bom, Deus dá, mas não leva ninguém para o céu, não salva ninguém. Então esse será o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda para o nosso Facebook, para o nosso e-mail, está aparecendo na sua tela. Qualquer dúvida, saiba sempre, a Bíblia responde.